amigos do Projeto Sarados, mais uma vez eu aqui, o Alain Oliveira, para trazer para vocês, né, um novo projeto que nós estamos lançando, não é verdade, Kelly? Verdade, novidade hoje aqui, hein? É muitas novidades que vêm pela frente e Deus tem feito coisas neste momento, ok? Então, Kelly, qual é o nosso novo quadro que nós vamos apresentar? Então, gente, estamos lançando o podcast Sarados em Cristo. Isso. E o que nós temos hoje, Kelly? Para abrir com chave de ouro esse nosso podcast, nós temos uma convidada muito especial, uma pessoa muito incrível, uma mulher extraordinária, uma mulher inteligente, sábia, professora de hebraico, conhecida em todo mundo. E se você ainda não conhece, vai conhecer ela aqui no nosso podcast, a nossa querida Carla Damasceno. Carla Damasceno, professora de hebraico, uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite de fazer, né, essa entrevista, esse podcast conosco aqui em Portugal. E temos muitas coisas aqui para te perguntar. Assim, eu gostaria que você se apresentasse para a família Sarados, né? Para todos que estão nos assistindo, fazendo a sua apresentação. Quem é a Carla Damasceno? Quem era, né, você antes de se tornar professora de hebraico também? Se você puder contar um pouquinho como iniciou. Shalom para todos vocês aqui, né, do canal Sarados. É isso mesmo, né? Sarados. Sarados em Projeto Cristo. Sarados em Cristo. Para quem não me conhece, eu sou Carla Damasceno, 56 anos, casada há 36 anos com Marcílio Damasceno. O Damasceno original é o dele, né? E com 2 filhos. O Israel, meu filho mais velho, é casado também, vai ter seu primeiro bebê agora, se Deus quiser, em setembro, finalzinho de agosto, início de setembro. E Juliana, também casada, que é minha filha mais nova, já inteirando seu 4º filho. Olha, tá chegando igual a mim, né? Tem 4 também. Tá vindo a galera, né? Aí. E há muitos anos já, desde quando eu me converti, eu me apaixonei muito por Bíblia, sabe, Grace? Apaixonei por Bíblia. Eu me apaixonei quando eu tinha 13 anos de idade. Entre 12 e 13. Eu não me lembro mais, porque são muitos anos já para trás, né? Então, entre 12 e 13 anos eu fui apresentada à Bíblia, me apaixonei pela Bíblia. E eu falo que eu me apaixonei pelo combo. Eu me apaixonei por Deus, pela Bíblia, pelo país da Bíblia, pelo povo da Bíblia e pela língua da Bíblia. Eu apaixonei por tudo. Foi o combo. E naquele momento, naquela época, a gente não tinha acesso, esses acessos que todo mundo tem hoje. Facilidade de pesquisas, né? Sim. Então eu falava assim, eu lia a Bíblia e falava assim, nossa, onde que é Cafarnaum? Né? E ela no mapa. Você tinha que ver, né? Onde que é Israel? Então a gente já fazia geografia, eu tava com 12 anos é a 6ª série, né? 6ª para 7ª série. Então a gente já fazia, então tinha que ver mapa, olhar, entendi que era outro país, entendi que era outro povo. E eu falava, um dia eu quero estar naquele país, porque já que eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu tenho que amar tudo, né? Então, Deus tem um negócio com esse país chamado Israel, porque tudo aconteceu lá e tudo vai acontecer lá. Sim. Eu já entendi isso muito cedo. Tem gente que ainda não entendeu isso. Não, né? Muita gente não entendeu. Que vive a Bíblia, mas não quer saber, né, da onde as suas origens. A gente fazer, reconhecer e saber as nossas origens. Sim. De onde vem a ideia de batismo? De onde vem a ideia de falar em línguas? De onde vem a ideia de ler as escrituras, estudar as escrituras todos nos cultos, né? Sim. Isso tudo tem uma raiz, né? De onde vem a Bíblia? A Bíblia não vem do povo cristão. Então, conhecer as raízes era importante para mim. Mas muito tempo depois é que eu fui começar de verdade, né? Então, primeiramente, eu fui já depois de casada, com os filhos já adolescentes. Aí que eu fui estudar a língua da Bíblia, que é a língua hebraica, que é o maior corpo das escrituras, está em hebraico. Muito se engana quem acha que estudar o grego você está fazendo grande coisa. É bom também, é cultura, é Bíblia também, mas o hebraico ele é o tudo da Bíblia.
se for falar. Quando se escreve em grego, existe uma coisa chamada hebraísmo. Então, o Novo Testamento, a grande parte dele foi escrito em grego, uma boa parte dele. Não tudo, mas uma grande parte. Mas quando eles escrevem em grego, quem está escrevendo são judeus. Quem está escrevendo, ainda que em grego, são judeus. E são judeus escrevendo para judeus. Então, existe o hebraísmo, que é a transição do hebraico para uma forma grega que possa, o máximo possível, explicar o que está sendo dito em hebraico. Então, a origem ainda é hebraica. E isso as pessoas não sabem também, né? Porque tem a questão de você estar falando a língua grega, mas o conceito de cultura, de como passar essa informação, ela vem raizada pelo... Ou não? Mais ou menos isso. Você tem que pensar o seguinte. Nós somos... Vamos pegar o povo de Israel. O povo de Israel, os judeus que escreveram o Novo Testamento, eles são judeus. Eles falam hebraico. Sim. Eles sabem que hebraico é a língua santa. O princípio é esse. Hebraico é a língua santa. Eles são judeus e falam hebraico. Então, eles estão escrevendo, vamos pegar Paulo. Paulo está escrevendo lá para os Efésios, né, que está ali na região da Grécia atual e tudo mais. Hoje, Éfeso está na região da Turquia, mas antigamente não era Turquia, não. Então, ele está escrevendo para um judeu do lado de lá que também fala hebraico, né? Então, ele está traduzindo o hebraico dele para o grego, para aquele outro judeu que está do outro lado possa entender, porque a língua grega era a língua universal naquela época. Mas o seu pensamento, o pensamento de quem está escrevendo, ele pensa em hebraico. E ele está escrevendo em grego. Então, ele vai tentar achar em grego aquilo que o pensamento hebraico faz sentido dentro da língua. Ainda assim, a primícia é hebraico, ainda que foi escrita em grego. Mas também, uma coisa que pouca gente sabe, que os teólogos hoje eles estão caminhando nesse sentido, que é uma coisa que eu já sabia há muito tempo, é o seguinte, por que se fala também que que o Novo Testamento foi escrito em grego? Por um motivo, porque o único fragmento do Novo Testamento escrito em grego existente, ele data do ano 300, aproximadamente 380, 360 depois de Cristo. O único fragmento encontrado. Por causa desse fragmento, se entende que foi escrito em grego, mas pode ser que não. Eu sou da turma que acredita que não. Que não? Não, porque não faz sentido. Por exemplo, faz sentido, o livro de Hebreus foi escrito para os hebreus. Os hebreus, Faz sentido você escrever numa outra língua que não seja deles? Pensando assim, verdade, não faz Se sentido. eu estou no Brasil, eu falo português, eu vou escrever uma mensagem do WhatsApp para uma brasileira, eu tenho sobrinhos que moram nos Estados Unidos, que falam inglês fluentemente. Mas quando eu mando mensagem para eles, eu mando mensagem em português. Que eu estou mandando para brasileiros. Sim. Não faz sentido eu mandar mensagem para eles em inglês. Meus amigos que moram na França e falam francês, e eu também. Então eu vou mandar mensagem para eles em francês? Não, eles são brasileiros, eu vou mandar mensagem na nossa língua. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos e o livro de Hebreus são judeus escrevendo para judeus dali, da terra deles. Então não faz sentido. E eu queria te fazer uma pergunta também que, na questão da língua hebraica, da língua do tempo de Jesus antes e a língua atual no dia de hoje. Boa. Eu vi que, por exemplo, agora eles falam hebraico moderno. Se a gente for hoje lá com você na caravana, mês que vem você tem a caravana aí, qual é a língua que a gente vai ouvir quando chegar lá em Israel? É o hebraico bíblico ou o hebraico moderno? E também, já agora, o hebraico que você ensina nos estudos é o bíblico ou é o moderno? Tem essa dúvida que a gente fica. Grace Kelly, essa pergunta é sensacional. Quem faz essa diferença somos nós, os israelenses não. Ah, ok. Por quê? Somos nós que fazemos essas diferenças. Sério? Seríssimo. A gente faz essa diferença, os israelenses não fazem. Para eles não tem diferença entre hebraico moderno e hebraico bíblico, porque a língua é a mesma. Não tem diferença na língua. Vai existir algumas diferenças que, por exemplo, glida. Glida é a palavra para sorvete. Não existia sorvete no tempo bíblico. Sim. Então tiveram que criar, para o hebraico falado de hoje, uma palavra para sorvete. Ok. Né? Eletricidade, hashmali. Não existia eletricidade na época de Moisés. Sim, então tiveram que criar uma palavra para eletricidade. Computador. Não existia computador na época de Moisés.
Então, Mahshev é a palavra para computador, tiveram que criar uma palavra, mas todas essas palavras criadas, elas estão com base também, a sua raiz nas escrituras do Antigo Testamento, todas elas. O princípio parte dali. Então, existem umas pequenas diferenças do que nós chamamos de hebraico moderno para hebraico bíblico, que são palavras que foram introduzidas para a linguagem atual, que não existiam na época bíblica. Todo o restante são palavras que existiam na época bíblica. Todo o restante. Existe também algumas pequenas diferenças, como do português clássico, arcaico, para o português atual. Por exemplo, hoje a gente fala você. Quando eu quero me referir a alguém, conversando com alguém, eu falo você, que em Minas já é C. Mas como é que começava antigamente? Vossa mercê? Vossa mercê, nananana. De vossa mercê virou vós me cê. De vós me cê virou você. E de você já virou C. C, é verdade. Lá em Minas é assim, você vai, você vem, onde você tá, não é de onde você tá. Então essas pequenas reduções do hebraico bíblico para o hebraico moderno também aconteceram. Mas para eles, para o israelense, não tem diferença do hebraico bíblico para o hebraico moderno, porque eles estudam o hebraico clássico. Porque quem está estudando, por exemplo, teologia acha que tem. Faz essa diferença tão assim que acaba deixando a pessoa até com dificuldade, achando que é difícil, isso. Aquela coisa toda, né? Exatamente. Mas na verdade não tem. Tanto não tem que, por exemplo, em 1948 foi encontrada, 1947, um ano antes, 1947, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto eles foram escritos numa região chamada Qumran, que muito provavelmente era onde João Batista viveu alguns anos da vida dele. E era uma comunidade de essênios e eles eram escribas. Então eles escreveram vários textos, vários rolos, durante mais ou menos 200 anos antes de Cristo e até depois de Cristo, até 100 anos depois de Cristo, mais ou menos. 100 eu não digo, mas até mais ou menos 70 anos depois de Cristo, essa comunidade ainda existiu ali, na região do Mar Morto, que é uma região de deserto. Olha, eles começaram a escrever esses rolos aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Eles guardaram esses rolos nas cavernas do deserto. Eles guardaram em jarras, betumaram, lacraram e eles fizeram uma enorme biblioteca nas cavernas. Em 1947, essas cavernas foram descobertas e esses rolos foram descobertos. Um dos rolos mais intactos que foram descobertos é o rolo inteiro do livro de Isaías. E ele está exposto. Quando abriram esse rolo, crianças de Israel, modernas, leram os rolos. Tamanho é a semelhança com o hebraico da atualidade. Então não tem diferença do hebraico bíblico para o hebraico moderno, porque é o mesmo hebraico. E as pessoas é que fazem essa coisa na cabeça. É o mesmo hebraico. Monta uma dificuldade, né? Até mesmo para a pessoa ficar indecisa ou não acreditar na seriedade daquilo que está ensinando. Mas como que ela pode estar ensinando? Igual você vai decodificando ali, mas era antigo, quando falava é diferente. É a mesma coisa. É a única língua do mundo que se mantém a mesma. É a única língua do mundo. O grego sofreu alterações. Várias línguas semíticas também sofreram alterações. Várias outras línguas célticas sofreram alterações ao longo dos séculos. O hebraico não, porque é a língua de Deus. Isso que eu ia agora também te perguntar, a língua de Deus, que eu acho que todo mundo... E quando eu tava assistindo uma live sua que você falou sobre isso, que foi que eu me apaixonei, porque era uma coisa que eu acho que também muita gente deve ficar imaginando. Quando Deus tá lá, Adão e Eva no jardim, e fala que Deus, conversava com eles. Como que eles entendiam o que Deus estava falando, né? Como que era essa comunicação. E aí quando você disse a língua de Deus é hebraica, e aí fez todo sentido, porque eu tinha essa dúvida, né? Eu ficava imaginando sobre isso, como que seria. Esse estudo que você deu foi esclarecedor. Passa para nós assim de uma forma mais esclarecedora, porque, né? Então, dentro do nosso curso eu falo com mais propriedade, que a gente tem um quadro, a gente escreve. Sim, então essa dinâmica facilita para quem está aí do outro lado poder entender
como que funciona isso, né? Então, quando você tem um quadro que você escreve, que você mostra, porque eu sou assim, eu pego o texto bíblico, escrevo ele e aí a gente mostra ele ali. Por isso que é importante o pessoal fazer o curso, aproveita e vem e faça o nosso curso, porque é muito bom. É levantar uma curiosidade, assim, para as pessoas, né, entender que não é só aprender hebraico, tem uma coisa muito profunda em você estar O hebraico, estudando. eu falo o seguinte, quando Deus cria céus e terra, ele poderia criar simplesmente pelo pensamento, porque Deus é poderoso o suficiente para criar somente pelo pensamento, somente por um sopro, somente por algum outro tipo de manifestação, né, inerente a ele, a grandiosidade dele. Mas Deus escolhe criar pela palavra. Então, quando você chega em Gênesis capítulo 1, do versículo 3, vai dizer, e disse Deus, haja luz. Então, a criação de Deus foi através de uma palavra lançada, porque palavras, aí vem todo um outro desdobramento, né? Palavras são sementes. Nós comemos das nossas palavras. Nós vivemos ou morremos da nossa palavra. Forte. Assim diz o livro de Provérbios. Nós comemos do fruto da nossa palavra. Por quê? Porque lá em Gênesis Deus cria todas as coisas através da palavra. Então a palavra é algo muito importante que sai da nossa boca. E quando ele vai criar, Deus escolhe palavras. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Ele escolhe palavras, ele podia criar com tantas outras coisas. Antigamente, quando eu era criança, assistia Ginny e um Gênio, que ela fazia assim e as coisas eram criadas. Aquele universo, né, da Ginny e um Gênio. Então Deus podia criar através de tantas outras coisas, mas ele escolhe palavra primeiro para nos ensinar. A criar também através das palavras. Mas segundo ponto, que palavra ele usa para criar? Né? Essa é a grande questão. Essa é a pergunta que vale os milhões de dólares. Que palavra Deus usa para criar? Então, primeiro, Deus teria que criar uma palavra que cria. Aí tem míssil aí, hein? Tem míssil aí. Hashtag míssil até o fim. Hashtag míssil até o fim, hein? É verdade. Deus tinha que criar uma palavra que cria. Uma palavra poderosa o suficiente para criar. Porque o que criou foi a palavra sendo lançada. É isso que criou. A palavra sendo lançada que criou todas as coisas. E a gente vê lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, nós vemos essa palavra sendo criada. É uma pena que você, no seu livro em português, você não vai ver, você pode abrir Gênesis 1:1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode ler isso milhões de vezes. Em português você não vai ver isso. Mas em hebraico, você vai ver Deus criando a palavra que cria. Nesse Gênesis 1, versículo 1. O hebraico. Você vê Deus criando, e não é qualquer palavra, não é qualquer língua. Deus cria o hebraico ali, entende? Na minha perspectiva, Deus cria o hebraico ali. E hoje não é só minha. Hoje é um posicionamento de vários teólogos do mundo inteiro que conseguiram enxergar isso, né? Esse código do hebraico ali em Gênesis 1:1. Disso, não é verdade? Então hoje eu fico até mais segura, porque hoje não sou eu mais, não é apenas eu que penso assim. Existe toda uma gama de teólogos já estudando sobre isso e afirmando isso também. Então Deus criou o hebraico ali. E o hebraico ele é criado como uma língua santa, como uma língua pura, porque ele vai ser usado para criar tudo que nós vemos e não vemos, e ele vai ser criado também para expressão de Deus, da santidade dele para nós, e ele vai ser criado como a língua que Deus vai falar com Adão e Eva ali no Jardim do Éden. E por acaso, eu não sei se faz sentido, mas, por exemplo, essa proteção da língua, da comunicação que Deus fez com o seu povo, a partir dali da Torre de Babel, que há aquela confusão toda de que aí vem outras línguas. Teria algum míssil nisso aí? Eu acho que tem, né? De tipo, essa língua ser preservada. Hoje todos temos alcance, né? Aprendendo. Mas para o povo judeu, o povo de Israel, que mantém, né, essa língua com eles, teria alguma... Eu vejo assim, tudo na Bíblia, tudo na Escritura... O código, teria algum código? Tudo nas Escrituras, se você for esquadrinhar, você vai ver códigos. Em tudo, nada passa ileso ali. Uma vírgula, o nome de animal, o nome de uma coisa, o nome de um lugar, o nome de uma especiaria... Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Então, ali, claramente, também tem algo forte ali, né? Por que as línguas foram divididas? O nome de Nimrod, que é o nome, a pessoa que decidiu fazer essa torre. Foi o arquiteto, né? O arquiteto do mal, né? Vamos dizer assim, né? Nimrod, ele é descendente de Caim também. Você tem esse braço aí, essa família
bagunçada aí, né? Nimrod vem de um verbo hebraico que significa rebelião. Vem de um verbo hebraico que significa rebelião. Então, uma rebelião nunca vai produzir coisa boa. Né? Uma rebelião nunca vai produzir bons frutos através de alguma coisa que é rebelião. Então, ali foi uma marca que Deus teve que agir para debelar essa rebelião, dividir os povos, mas também tudo tem um propósito de Deus ali, né? Então ali, a partir dali, ele começa a dividir os povos. Se a minha teoria ele está certa, que a língua hebraica ela foi a língua primórdia da humanidade, a partir dali, todas as línguas que foram partilhadas a partir do ponto do hebraico. Isso eu falo que é uma coisa minha, nem todo mundo pensa dessa forma, mas hoje muitos teólogos já estão caminhando dentro dessa linha de raciocínio. E essa minha linha de raciocínio, ela se reforça quando eu visito países. Eu já visitei 23 países na minha vida, e pretendo visitar mais. E eu ouço as línguas dos países. Eu tenho prazer de sentar dentro do metrô, de sentar dentro de um shopping, e de ficar perto de pessoas falando as línguas, porque em todas elas você consegue ver alguns sons semelhantes ao hebraico. Mas isso só quem consegue ter essa sensibilidade é quem já sabe hebraico. Quem conhece o hebraico. Quem conhece o hebraico. Então, em toda língua que você vai, você consegue observar sons, determinadas palavras, é claro que não é na língua como um todo, mas determinadas palavras, você fala, uau, olha como o som parece com o hebraico, o som dessa palavra. Você identifica isso em todos os lugares. Por isso que, por exemplo, eu já vi muito você dizer que qualquer um pode aprender hebraico. Sim. Querendo ou não, tá numa essência dentro do ser humano, vamos dizer assim? Eu falo que o hebraico está no nosso DNA. No nosso DNA, exatamente. O hebraico está no nosso DNA. Por isso que é fácil aprender hebraico quando você se dispõe. O difícil é a pessoa se dispor, né? Mas o hebraico está no nosso DNA, porque já foi descoberto no nosso DNA uma cadeia numérica, no DNA de todo o ser humano. Independente de raça, de região, todo ser humano tem uma cadeia numérica dentro do nosso DNA. Essa cadeia numérica repetitiva e sequencial, ela é 10565. 10565. 10565. Dentro de toda a nossa cadeia. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu estava lavando louça, eu deixei a louça cair e quebrar. Porque eu entendi o que era. Lembra? Hebraico é número. Hebraico é número. Hebraico é código o tempo todo. 10565 em hebraico é Yud Rei Vav Rei, que é o nome de Deus. Então todos nós temos o hebraico codificado através do nome de Deus no nosso DNA. Pensou? Então já está no nosso sangue, já está no nosso DNA. Então isso significa que está em nós. Eu falo que quando a gente aprende hebraico, você não está aprendendo, você está sendo relembrado de algo que já está no seu DNA. E eu queria também voltar um pouquinho atrás, que na questão quando você começou a se apaixonar pela Bíblia, por todo o pacote, como você disse, alguém te ajudou, né? Que eu lembro de você ter comentado da sua professora, que por acaso tem quase o meu nome, né? Grace. Como que foi essa questão, esse primeiro passo? Pronto, focou em aprender, porque assim, às vezes nós queremos aprender tantas coisas, mas não tem um mentor, não tem alguém que ajude. Como que foi assim essa ajuda e no testemunho que você deu, né? E você até se emocionou, eu falei assim, nossa, deve ser mesmo muito importante. Toda vez que eu lembro, eu emociono mesmo. Nós estamos fazendo um documentário, que é o documentário ministerial da minha vida mesmo, né? De tudo como aconteceu. E a Grace, ela foi entrevistada nesse documentário. O ano que vem ele deve sair. Ela foi. É um documentário que a gente está fazendo ao longo de 3 anos. Então, e o ano passado, foi no início do ano passado, a Grace veio para ele. Fizeram uma surpresa muito bacana, porque tinha quase 20 anos que eu não via a Grace, ela estava para São Paulo, a gente tinha perdido o contato com a Grace, na verdade. Eu tinha o desejo muito grande de aprender a língua hebraica, mas eu não tinha como, nem onde. Como, financeiramente falando, e onde, porque há 20 anos atrás você não encontrava ninguém. Hoje em dia você tem um monte. Mas quase 20 anos atrás, você não encontrava ninguém que dava aulas, né, propriamente assim. Você tinha nos seminários, e todo mundo no seminário, era só aquela questão do hebraico técnico mesmo, né? Só para pesquisas e tudo, eu não queria aquele tipo de hebraico só, não. Então eu encontrei, né, uma professora de hebraico, que era uma brasileira israelense, que morava lá em Belo Horizonte, e que estava abrindo uma turma de hebraico. E aí eu fui no meu pai, né? Nessa hora o pai. Eu fui no meu pai. Meu pai Você tinha quantos anos, então? 36.
para quem desejava desde os seus 13 anos, né? Então se passou muitos anos, até que eu tive um encontro mesmo de um lugar que pudesse me dar aquela ferramenta que eu queria. Não é que 36 anos tá velho não, viu gente? Tá novo. Deixa eu ver, 32, eu tava lá, entre 35 e 36. 38 menos 4, 34 anos mais ou menos. Isso é bom porque às vezes a pessoa chega numa idade que se acha que já passou a época do estudo e pensa que não pode ter essa oportunidade de aprender algo novo, né? Gente, a gente aprende a vida inteira. Assim. Nós aprendemos a vida inteira. Teve uma vez que eu tive uma aluna que eu achei uma gracinha. Ela mandou mensagem pra mim e falou: Carla, meu nome é fulana de tal, eu tenho 84 anos, estou entrando agora no seu curso e eu trabalho até hoje, eu sou professora de piano. Gente, não existe. O nosso fim é quando a gente tá debaixo da terra. Esse é o nosso fim. Enquanto estiver aqui, né, vida, podemos... O meu genro fala, enquanto tem flecha, tem bambu. Meu genro fala isso demais. Enquanto tem flecha, tem bambu. Ou é ao contrário, é o contrário. Enquanto tem bambu, tem flecha. Enquanto tem bambu, tem flecha. Então, para nós, não existe um tempo de você, eu já tô velho. Não, isso não existe para nós. Eu acho isso inconcebível. Eu acho que eu vou ter 70, 80, se Deus me der vida até lá, e eu vou estar aprendendo. Eu vou estar entrando no curso, fazendo coisa nova e tal, projetos e tudo mais. Então eu estava com mais ou menos 34 para 35 quando, tive a oportunidade de fazer hebraico. E eu falei, meu pai, né? Eu falei, pai, olha, né, a condição tá assim, o preço é tal, você pode me ajudar? Vai, minha filha, vai que eu vou pagar o curso para você. Então foi meu pai que pagou o curso para mim, sempre me motivando. Eu já tinha filhos, né? Meus filhos já eram adolescentes já. E aí eu fui aprender o hebraico. E muito rápido eu aprendi. Muito rápido. E eu me lembro que o primeiro ano eu aprendi a alfabetização, que é dentro da alfabetização israelense mesmo, que é um método chamado Ulpan, que você lê e escreve em 4 meses. Né? E é esse mesmo que eu trago para dentro do meu curso hoje. Em 4 meses a pessoa, se ela seguir o curso certinho, ela vai estar lendo e escrevendo hebraico mesmo. Eu aprendi assim, ensinei os meus pais assim, ensinei os meus filhos assim. Dentro dos 4 meses eu estava mesmo lendo e escrevendo, e dentro do primeiro ano a gente já estava conversando em hebraico, as primeiras verbos, as primeiras conversações. E eu lembro que Grace falou para mim assim, terminou o ano letivo, e ela falou, olha, eu lembro claramente, já era início de dezembro, nós iríamos voltar às aulas em fevereiro, e a Grace falou para mim, Carla, se em fevereiro você não tiver uma turma sua dando hebraico, eu não vou te dar aula mais. Olha! Eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, botei a mão na cabeça. Acreditou mesmo em ti. Eu falei, botei a mão na cabeça, falei, que loucura. Eu até perguntei pra ela se ela se lembra disso. No ano passado que a gente se encontrou, ela não se lembra. E ela falou dessa forma comigo. Eu fiquei louca, porque eu não queria parar o meu hebraico, né? E aí Deus me deu uma estratégia. Quando foi dezembro, final de dezembro, eu coloquei um anúnciozinho num jornalzinho que tinha na Igreja Batista de Lagoinha, e falando, aula de hebraico. E o meu telefone, não tinha nem aonde dar. Não tinha nem a sala onde eu ia dar aula de hebraico. Eu sei que choveu gente ligando, pedi uma pastora minha amiga a sala dela emprestada da igreja, e começamos uma turma com 30 alunos. Começou super bem, 30 alunos, olha. Começamos uma turma com 30 alunos, tirei foto. Quando foi 1º de fevereiro, eu estava lá me matriculando para voltar para minha turma, para Grace, ó, já estou dando aula. Olha que lindo. Foi assim. E outra coisa, Carla, tem uma frase aqui que eu até anotei para mim não esquecer, que é: aceita as oportunidades juntas com os desafios, ou você vai perder os dois. Eu vi também no testemunho que você tinha dado. Porque justamente nesse momento que você estava aprendendo, você passou por um período também difícil, né? Sim. Com sua filha, né? E exatamente isso que eu gostaria que você comentasse sobre essa frase, que eu achei muito interessante, porque às vezes surgem oportunidades, mas vem juntos os desafios. E a gente, por vezes, né, as mulheradas que estão nos ouvindo, deixamos de aproveitar porque os desafios, as dificuldades, elas falaram mais alto, e às vezes, como você falou aqui, né, perde-se os dois. Toda oportunidade vem com desafio. É uma besteira a gente pensar que as coisas vêm, entre aspas, de forma fácil, caída do céu, né? Eu sempre falo que cair do céu foi só Satanás, mais nada. Então a gente tem uma sensação de que as oportunidades aparecem em momentos da nossa vida que vão ser, abriu aquela porta, você vai passar por ela, linda, leva, tranquila, leve e faceira. Não é assim.
toda oportunidade, na grande maioria que eu vejo das pessoas com quem eu converso, eles vêm com um grande desafio. Nesse momento, eu estou com grande oportunidade na minha frente e com um grande desafio também. Eu estou nesse momento agora da minha vida, uma grande oportunidade com um grande desafio à frente. E para a gente alcançar as oportunidades, você precisa enfrentar os desafios. E nem sempre enfrentar os desafios são confortáveis para nós. Exatamente. Porque te tira da zona de conforto. Eu venho numa zona de conforto já há muitos anos. Então agora é o momento de sair dessa zona de conforto e isso é doído. Isso é doído, mas se eu não for, eu não vou agarrar essa grande oportunidade que tem. Então ali aconteceu a mesma coisa para mim, né? Veio uma grande oportunidade, aprender o hebraico e com isso aprender mais de Bíblia, com isso aprender mais esse combo, né? Ir para Israel e todas as oportunidades que vieram através disso depois, mas também enfrentei um grande desafio que foi minha filha foi gravemente acometida por uma enfermidade. Nós não sabíamos se ela iria sobreviver ou não. E ainda assim, né, eu me lembro com ela internada ainda, e eu lá com ela internada e estudando o hebraico pelas madrugadas, cuidando dela, né, e estudando hebraico, com o meu caderninho ali do lado, e estudando o hebraico com ela ali do lado, mesmo a gente não sabendo se ela ia sobreviver àquele momento dela, né. Então, de fato, eu vejo tantas pessoas, sabe, Grace, falando assim, eu não posso fazer por esse motivo, eu não posso estudar agora por aquele motivo, eu não posso aprender de Bíblia por esse motivo, eu não posso me comprometer com um curso por esse motivo. E quando eu vejo, gente, eu lá no hospital, minha filha entre a vida e a morte, o médico me chamou lá dentro e ele me falou tanta coisa terrível, terrível, terrível. E eu me lembro que tinha uma moça que ia todos os dias, uma copeira. Durante os dias que minha filha esteve internada no hospital, ela ia todos os dias lá. Uma copeira. Ela ia lá perguntar o que minha filha queria, se queria um chá, se queria um café, se queria uma coisa. Ela trazia coisa da casa dela. É um anjo, né? Quando a gente fala que Deus bota um anjo na nossa vida. E só no final, quando eu fui embora do hospital com a minha filha de alta, quando eu fui embora, eu fui lá me despedir dessa copeira. E lá, na copa dela, sentada na copa, igual nós estamos sentadas aqui agora, ela falou pra mim, minha filha, eu tenho 20 anos de hospital. Eu nunca vi coisa tão terrível que o médico disse pra uma mãe igual disse pra você. Porque aonde era o consultório do médico, tinha uma janelinha que dava pra copa. E ela escutou. Ela estava na copa, escutando o que o médico estava falando comigo. E ela falou, eu tenho 20 anos de hospital, eu nunca escutei uma coisa dessa. E aí, esses anjos que Deus coloca, né? E aí, ela, a partir desse dia também, ela levou o nome da minha filha para oração na igreja dela. Ela é uma moça da igreja Assembleia de Deus. E ela levou o nome da minha filha de oração e eles continuaram orando pela vida dela. Ou seja, aquelas coisas que só o Senhor faz, né? Esses milagres que só Deus faz. E graças a Deus eu saí daquele hospital com a minha filha viva, andando, enxergando, falando, se movimentando, com todos os... plena, né? Graças a Deus. Mas aquilo não me parou. Eu vejo as pessoas trazendo tantos argumentos na mesa. Ah, mas é porque eu tenho idade. Ah, mas é porque eu tenho um filho assim. Ah, mas é porque eu estou cuidando da minha mãe. Ah, porque minha mãe tem Alzheimer. Ah, porque meu marido tem isso. Ah, porque meu marido não deixa. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque tantos argumentos para deixar para depois. E a vida passa e a depois vida passa, os argumentos nada, né? acontecem, todo dia a gente tem um argumento. E nós não temos o controle também de estar preparado, que a gente ouve muito, né? Aí eu vou me preparar quando tiver tudo preparado para eu fazer isso. Não, isso existe. Quando tiver as coisas orientadas. Mas não, você não sabe o dia de amanhã. Não, e uma outra coisa que eu sempre falo, que você já deve ter me ouvido falar, é Deus se move com quem se move. Concluindo então, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos argumentos todos os dias para procrastinar o que nós podemos fazer hoje, e você não sabe que o que você pode fazer hoje pode ser a diferença no seu amanhã. E quando eu falei sim para Deus, vamos estudar essa língua que aparentemente é uma coisa muito difícil de fazer, mas não é. No momento mais difícil da minha vida, foi aquele momento que definiu a minha história lá para frente. Então eu quero encorajar você. Se Deus te chama para algo, não dê argumentos. Vai lá e faça, porque isso pode definir a sua história amanhã. Carla, uma coisa maravilhosa também que tem no seu estudo, né, que é a quarta dimensão. Conta pra nós o que é a quarta dimensão, pra quem ainda não sabe, né, não conhece. Então vamos lá, a quarta dimensão da Bíblia foi algo que Deus me deu de uma forma muito maravilhosa. Porque dentro da quarta dimensão da Bíblia eu agreguei anos de conhecimento, de estudos que eu mesmo fiz, através de cursos em Israel, a grande maioria em Israel mesmo, e através da minha vivência em Israel, porque são quase
quase 20 anos indo a Israel, com muito mais de 100 viagens para lá. Então a gente vai agregando muito, vai aprendendo muito livro que eu compro. E aí eu tive que aprender o inglês também, porque tem muitas fontes em inglês maravilhosas para que a gente possa aprender. E uma vez, né, uma pessoa estava falando para mim o seguinte: Carla, se você fosse dar um curso hoje, seria um curso só de hebraico? Eu entendo que a Bíblia hoje ela tem que ser vista não apenas do ponto de vista da sua língua original, mas é a língua, a história, a cultura e o povo e o país. Então, o país com o seu povo, a língua, a história e a cultura são 4 dimensões. Para você entender a Bíblia de uma maneira que as pessoas não entendem, que é o que eu falo da história por trás da história, né? Então daí se formou a 4ª dimensão da Bíblia, que é no nosso estudo bíblico através dessas 4 dimensões. Sim. Então, dentro da 4ª dimensão da Bíblia, nós ensinamos de verdade a alfabetização na língua hebraica, nós trazemos a cultura judaica, que é a cultura né? Falamos sobre o país, que é o país Israel, e falamos também sobre os estudos bíblicos através de tudo isso. Então, daí surgiu a 4ª dimensão da Bíblia, que hoje já tem 3 anos, né? Cumprindo 3 anos, indo para o 4º, hoje com mais de 12 mil alunos no Brasil e no mundo. Então, nós temos alunos no mundo inteiro, né, se beneficiando, desfrutando desse estudo bíblico. Inclusive aqui de Portugal, né? Inclusive ela é minha aluna, né? E hoje tem transformado muitas vidas. E principalmente pessoas de ministério. A gente tem pastores que fazem a 4ª de pastoras e pastores. Um deles que me chocou bastante, um pastor lá do Uruguai, pastor Davi, ele mandou depoimento falando: Carla, eu tenho um ministério de 30 anos e eu não imaginava que eu sabia tão pouco da Bíblia. Depois que me deparei com a 4ª dimensão da Bíblia. E assim como o depoimento do pastor Davi, nós temos centenas de milhares de outros depoimentos de pessoas de ministério que tiveram seus ministérios reativados, reacesos através da 4ª dimensão da Bíblia. Mas também a 4ª dimensão da Bíblia não é só para ministérios, é para pessoas comuns, como Sim. todo mundo, né? Que querem aprender mais. E a turma fica muito impactada. Gente, que maravilha, né? Esse conhecimento todo que a Carla nos traz realmente faz a diferença para estar mais intimamente de Deus. Diz, né, aquele salmo, né? A intimidade do Senhor é dada aos que temem, né? Aos que estão mais buscando, né, o Senhor. Então, há uma intimidade, há um segredo, códigos que o Senhor não escondeu para não se revelar, né? Tá lá para o Senhor nos abençoar com aquilo que Ele quer nos ensinar a cada dia. Mas para isso precisamos buscar e aprender. Eu quero fazer aqui também uma outra pergunta, Carla, antes de irmos para o nosso próximo bloco. A questão, o que seria a história por trás da história? Porque quando a gente fala isso, né, a pessoa fica assim, mas já tem a história ali da Bíblia. O que seria isso para a pessoa se apaixonar mais ainda em aprender? Lá em Provérbios vai falar que o Senhor tem tesouros secretos escondidos para aqueles que esquadrinham a sua palavra. E que Ele vê essas pessoas como reis, aquelas pessoas e para essas pessoas Ele revela o secreto. Então existe sim um secreto na Bíblia. Tem muita gente que fala, não, imagina o que Deus tinha para revelar, já revelou. Em relação à salvação. Em relação à salvação, claríssimo. Mas aos segredos de Deus, aos segredos do reino, é para quem busca. Porque muitas pessoas falam assim, Carla, mas por que Deus vai revelar você, revelar esse segredo para você ou para mim? E não para todos, como você mesmo mencionou, a questão da salvação que tá para todos. Porque Ele revela para quem busca. Exatamente. Né? Se você não busca, você vai lá, você gasta anos aprendendo hebraico, você gasta tempo da sua vida em vez de assistir uma série da Netflix, você está sentada ali, debruçada sobre as escrituras, fazendo as pesquisas necessárias, estudando uma língua que a língua Deus não vai revelar para essa pessoa? É claro que vai. Então, não é que Ele faz distinção entre A e B, mas Ele vai revelar para aquele que está buscando. A pessoa está lá, deixa a vida me levar, sem se dedicar, sem se debruçar, sem buscar, Ele vai receber ao nível daquilo que ele busca. Então, não é que Deus faz exceção, mas é aquele que está buscando, Ele vai encontrar. Se você bater, você vai, e ele é justo, vai se abrir. Né? Ele é justo.
Que e corre ele é atrás, justo, né? alcança, Então né? existem sim segredos bíblicos. Quando a pessoa fala, o hebraico tem códigos? Tem, gente. O hebraico tem códigos, sim. Não tem nada a ver com uma questão aí relacionada com Kabbalah, que era o que você estava me perguntando aqui agora há pouco. A Kabbalah ou Kabbalah, depende de como você quer falar, mas em hebraico é Kabbalah. A Kabbalah, ela é um estudo um tanto místico, mas baseado nas letras hebraicas também. Porque as letras hebraicas, naturalmente, ela tem um poder natural, que é difícil a gente explicar aqui em tão pouco tempo. Mas a Kabbalah, ela não é algo para nós, porque ela tem muito místico dentro dela, embora ela tenha dentro dela muita coisa de sabedoria milenar, que é interessante mesmo, que é verdade mesmo, mas ela não é para nós, porque ela tem ali dentro muita coisa mística que não conversa com a nossa fé. Mas ela foi baseada também na língua hebraica. Mas a língua hebraica, ela não é Kabbalah. A língua hebraica não é Kabbalah. A língua hebraica é língua hebraica, com a verdade dela. Cada letra, ela representa um número. Não é numerologia, não. Tem nada a ver. Muita gente confunde isso, né? As pessoas confundem. Verdade. Cada letra hebraica, no tempo bíblico, não existia números, como nós conhecemos, quando o Antigo Testamento foi escrito. Então não existia números. As letras representavam números. As letras hebraicas representavam números. Então não tem nada a ver com numerologia. A cada letra é um número. As letras hebraicas também representam conceitos e valores. Por exemplo, a letra Aleph, ela sozinha representa poder. É por isso que ela é a letra do nome de Deus. Entende? Ela sozinha representa Deus também, porque ela é a letra que representa poder. Então, cada letra ela tem um significado, um valor e também um valor numérico. E também a sua próprio formato da letra também traz um conceito, como a letra Bet. Como ela é uma letra que mostra mais ou menos a ideia de uma tenda, de uma proteção, ela representa a casa, porque o formato dela, a pictografia dela representa uma casa. Então, aquele é o significado real da letra. Não tem nada a ver com Kabbalah. Mas a Kabbalah, sabendo disso, se apropriou de coisas do hebraico para construir a Kabbalah. Deu para entender? Entendi. Então, eu não uso Kabbalah em nenhum momento. Eu uso a pureza das letras hebraicas para traduzir o secreto escondido ali por trás, que é a história por trás da história. Que maravilha! Gente, nós vamos agora para o nosso próximo bloco, onde vamos estar abordando aqui o propósito da mulher na criação. Olha que maravilha! Carla Damasceno aqui conosco no Projeto Sarados.